Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. The Bible teaches that God's ways are not our ways. A Bíblia ensina que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Em outras palavras, há uma desconexão entre a humanidade e Deus. O que aprendemos é que somente por meio da redenção, somente depois que recebermos o Espírito Santo em nossas vidas, somente depois disso é que conseguiremos ouvir a Deus e obedecê-lo. Estamos no decorrer do nosso estudo do livro de Gênesis. Na semana passada, terminamos o capítulo 4, no versículo 7, e quero continuar a partir desse mesmo ponto. Então, se você estiver com sua Bíblia, e acredito que sim, abra em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Para compreender o que nos está sendo revelado nesta passagem, precisamos lembrar que o primeiro homem e a primeira mulher pecaram no jardim. E, como consequência, eles reconheceram sua culpa perante Deus e tentaram responder a esse pecado encobrindo sua vergonha. Nas Escrituras, usamos a palavra nudez, e eles se retrataram costurando folhas de figueira. Mas percebemos mais tarde, conforme já discutimos, que Deus considerou isso inadequado, insuficiente. E ele usou peles de animais. Por que isso é importante? Para obter essas peles, houve derramamento de sangue. Vemos, portanto, um princípio: o derramamento de sangue como requisito para encobrir a nossa culpa. Essa cobertura é conhecida como expiação. Mas há algo melhor do que a expiação, a redenção. A redenção remove totalmente a culpa, enquanto a expiação apenas a encobre, mantendo o julgamento de Deus à distância, mas não eliminando a necessidade do julgamento divino. Isso é algo que precisamos lembrar ao longo do nosso estudo do livro de Gênesis, pois esse princípio é ensinado e abordado repetidamente. Dessa passagem das Escrituras, vemos que Caim ficou descontente. Ele ficou assim porque sua oferta não continha sangue. Não era de um ser vivo, era fruto da terra, e Deus não a aceitou. E usamos a expressão, seu semblante descaiu. Literalmente, seu rosto se abateu. Ele estava desapontado. Sentiu-se abatido. E em vez de ver que mudanças ele poderia fazer em sua vida para agradar a Deus e assim ser aceito por Ele, o que ele fez? Lembre-se de que o pecado está presente na criação por causa do primeiro pecado de Adão e Eva, Adão e Eva. Vemos que o orgulho, o ciúme e o desejo de superar os outros, todas essas coisas estão agora vivas e atuantes na vida da humanidade. E por que é vital entendermos isso? Precisamos enxergar essas coisas como consequências do pecado. Se não lidarmos com o pecado adequadamente, ele se manifestará de maneira desagradável e desastrosa. Por que digo isso? Por favor, veja o versículo 7. Deus está falando com Caim sobre seu desagrado e abatimento por ser rejeitado por Deus. Deus diz: certamente, se você não fizer o bem. A palavra bem, nesse sentido, está na forma verbal. Se você fizer o bem. Algumas Bíblias traduzem como certo, e não há nada de errado nisso.
Mas não é a palavra certo no sentido de justo ou correto. É a palavra bem. E já aprendemos diversas vezes que o conceito do que é bom, biblicamente falando, está relacionado à vontade de Deus. Então, talvez seja melhor traduzirmos assim: se você fizer a vontade de Deus, algo acontecerá. Ele diz sa'et. E sa'et significa levantar, ou neste caso, receber, ser recebido ou ser tomado. Então, o que Deus está dizendo é: se você fizer a minha vontade, eu o receberei, aceitarei sua oferta. Mas, se não fizer o bem, ele diz, se não fizer o bem, se não fizer a minha vontade, ele diz, então, e já veremos o que acontece. Mas antes de analisarmos o que acontece, podemos dizer uma coisa: sempre haverá consequências, independentemente do que fizermos, certo ou errado. Sempre haverá consequências. Deus é um Deus que responde. Ele nunca ignora, ele responde. Então ele diz: se você fizer o que é errado, se você não fizer a minha vontade, se você não fizer o bem, à porta o pecado. A palavra para jazer à porta é a mesma palavra que vemos no livro dos Salmos, no Salmo 23, onde diz que ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Tem a ver com posicionamento. Mas aqui o pecado está sendo colocado em uma posição onde pode vir com sucesso contra nós. Portanto, quando fazemos o que é contra a vontade de Deus, colocamos o pecado contra nós para que ele possa realizar seus desejos em vez dos desejos de Deus. Então, se fizer o que é contra a minha vontade, o que não é bom, o pecado o ameaça à porta e ele deseja conquistá-lo. Já analisamos essa palavra antes, e ela representa um forte desejo. O que descobrimos, o que aprendemos, é que o pecado tem desejo por nós. O pecado quer encontrar alguém, quer agir em nossa vida, em nosso ser, em nossa existência, em nosso comportamento. Aqui está o problema. Quando fazemos o que é da vontade de Deus, colocamos o pecado longe. Mas quando fazemos o que é contra a vontade de Deus, posicionamos o pecado em nossa vida, onde ele pode agir contra nós. E logo veremos isso. Agora, a última parte deste versículo é muito importante. Está escrito, Ve atates ao pau. Essa palavra significa governar. Falamos sobre essa palavra em relação ao governo. Então, o que poderíamos dizer é: você deve aprender a ter autoridade sobre ele. Você deve aprender a governá-lo, a dominá-lo. E como fazemos isso? A resposta é: ao darmos sequência para a próxima parte, a segunda metade do capítulo 4, veremos que há uma ênfase no texto sobre o sangue e sobre como lidar com ele adequadamente. O problema é que Caim não fez isso. Ele derramou sangue de forma inadequada. E veremos um exemplo claro disso. Portanto, quero ressaltar, antes de prosseguirmos para o nosso novo versículo, o versículo 8, que devemos aprender a governar, a dominar, a ter autoridade sobre o pecado. E a única maneira de fazer isso é através do poder da redenção. No versículo 8, Caim falou com Abel, ou seja, seu irmão. E aconteceu que, quando estavam no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. O que vemos? Vemos que Caim está irado. Ele não apenas sente orgulho e inveja, mas também está abatido e se sente rejeitado por Deus. E desconta sua raiva, não no verdadeiro culpado, mas em uma pessoa inocente, que é o seu irmão. Seu irmão fez o que era certo, e em vez dele, isto é, em vez de Caim se arrepender e aprender com o erro, não, ele e sua raiva. Mas preste atenção, inveja, orgulho, esses sentimentos que não deveríamos ter,
Se não dominarmos o pecado, eles nos atacarão. Eles desejarão algo por nós. E o que isso significa? Veremos que existe uma relação intrínseca entre o pecado e Satanás. Portanto, quando não dominamos o pecado, quando não praticamos o bem, o que aprendemos muitas e muitas vezes, isso é um convite para o pecado, para o poder do inimigo, o diabo, entrar em nossa vida e sermos usados por ele em vez de sermos instrumentos fiéis para cumprir a vontade de Deus. Nós lemos aqui que Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim. Imediatamente após esse ato de assassinato, Deus falou. Deus sabe de tudo, nada o pega de surpresa. Deus não precisa fazer perguntas. Então, quando ele faz, não é para seu próprio benefício. Existe um propósito adicional. Ele fala com Caim. Deus sabe do seu pecado. Deus poderia tê-lo impedido, mas esse não seria o mundo caído em que vivemos. Este mundo caído tem a capacidade de fazer o que é contra a vontade de Deus, e isso, de forma alguma, ataca a sua soberania. O Deus soberano permite o pecado. Ele não causa o pecado. A sua vontade não avança por causa do pecado. Isso significa que a vontade de Deus é melhor alcançada através da obediência, através do seu plano. Mas o fato de alguém pecar não significa que isso impedirá que os propósitos e os planos de Deus sejam cumpridos. Aquele que peca não se beneficiará disso. Esse é o ponto-chave. Deus pode usar o pecado, mas ele prefere usar a obediência. Ele guia, ele chama. A sua vontade é sempre para se ter obediência à sua palavra, não a desobediência da sua palavra. Mas mesmo quando desobedecemos, isso não significa, em última análise, e esse é o ponto principal, em última análise, que a vontade de Deus não será cumprida. Então, aqui Deus pergunta a Caim, dizendo: onde está Abel, seu irmão? O que está sendo enfatizado nesta passagem é a relação entre o Caim e Abel. Eles são irmãos e, portanto, deveria haver intimidade, deveria haver amizade, deveria haver uma certa afinidade. Mas por causa do pecado, o que percebemos? Vemos a família sendo destruída. Essa união que Deus criou está sendo atacada pelo pecado. Então Deus pergunta: onde está Abel, seu irmão? E Caim responde, dizendo aqui que ele não sabe. Ele diz: eu não sei. Então ele mente. Estamos vendo uma manifestação do caráter do pecado. Estamos vendo o que acontece quando alguém não domina o pecado. O que acontece? Bem, sabemos que o primeiro pecado aconteceu no jardim, a desobediência de comer o fruto que Deus ordenou ao homem que não comesse. Por causa disso, há uma maneira errada de pensar, há inveja, há orgulho, há incapacidade de responder à emoção corretamente. Em vez de dizer, sabe, estou desanimado. E por que você está desanimado? Porque você não fez o que é certo. Então, qual é a solução para estar desanimado? Para ter o semblante abatido? Arrependa-se e faça o bem. É isso que Deus diz no versículo 7. E, ao fazer isso, o arrependimento vai te ensinar a dominar o pecado. Mas quando não agimos assim, quando permitimos que esses sentimentos de inveja, orgulho e desânimo se manifestem, veremos que eles se manifestarão não apenas de uma maneira errada de pensar, mas também em um comportamento errado. E foi isso que Caim fez. Matou, assassinou seu irmão. E agora nós vemos que, para encobrir isso, ele mente. Mentir para Deus revela que realmente não sabemos muito sobre ele, pois não se pode mentir para aquele que é onisciente. Assim, Caim diz: eu não sei.
E piora ainda mais, pois ele continua respondendo com uma pergunta: sou eu o guardião do meu irmão? A vontade de Deus é que cuidemos uns dos outros, que sejamos vigilantes e protetores uns dos outros. Mas aqui, novamente, há um grau de grosseria e insolência na voz de Caim. Ele pergunta: sou eu o guardião do meu irmão? Esperam que eu saiba onde ele está o tempo todo, que lide com isso, que me comporte dessa maneira, que o proteja? Ele está sendo rude e ofensivo com Deus. E essa é outra consequência quando o pecado governa nossas vidas. Em vez de nós governarmos o pecado, no versículo 10, Deus está falando: disse o Senhor, o que foi que você fez? Aqui, novamente, Deus sabe, mas está apontando o pecado de Caim, revelando que sabe o que ele fez. Ele pergunta: o que foi que você fez, pois a voz do sangue do seu irmão? A grande maioria das Bíblias diz, em seguida, clamam, que seria a palavra porrim, mas aqui não é a palavra lefkot, que significa chorar, que é a palavra ertzok. E aqui, nesta passagem, é soakim. O que ela significa? Gritar, berrar. Sempre que essa palavra é usada, refere-se a gritar ou berrar, fazer muito barulho. Portanto, não se trata de choro de tristeza, mas de gritos de horror, algo extremamente problemático. Ele diz: o sangue do seu irmão. E a palavra sangue aqui está no plural. Grita por mim desde a terra. A palavra terra é sinônimo de homem. A palavra homem, Adam, vem da palavra terra, Adamá. O que ele está dizendo aqui é que o sangue grita em relação ao ataque contra a humanidade, ou o homem ou a terra. É um jogo de palavras. Então, em outras palavras, há uma resposta da terra. Por que isso? Ora, lembre-se de que Paulo ensina no livro de Romanos que, por causa do pecado, a terra geme e se lamenta. É isso que vemos aqui. Ela geme e se lamenta porque, como resultado, como consequência do pecado do homem, este mundo está em decadência. Este mundo está passando por consequências negativas. Assim como o pecado afeta a vida de uma pessoa, o que acontece quando ela peca? O pecado original trouxe a morte, trouxe o processo de envelhecimento e decadência. Trouxe a mortalidade para a humanidade. Da mesma forma, ele traz essas características negativas para a Terra. Agora, o interessante é que nos dias de hoje ouvimos muito sobre aquecimento global, mudanças climáticas, Dia da Terra e todas essas coisas relacionadas ao bem-estar e à responsabilidade da humanidade para com a Terra. Em certo sentido, não há nada de errado nisso. Devemos ser bons administradores da criação que Deus nos deu. Mas não podemos perder de vista o quadro geral. O quadro geral não é o que estamos fazendo para causar problemas, poluição e outras coisas na Terra. O maior problema que está causando a deteriorização da Terra é a abundância do pecado. O que as Escrituras nos dizem é que o pecado afeta o mundo, esta terra, a criação de Deus. Portanto, é muito problemático quando as pessoas pensam apenas em um aspecto. O maior culpado contra este planeta são os pecados do homem. Entendemos que não se diz que a Terra clama por causa da poluição, do aquecimento global. Não. Ela clama por causa do sangue derramado, por causa da descrição de um pecado. Versículo 11. E agora, como consequência disso, Deus ainda fala a Caim por causa do seu pecado, e a terra reflete e proclama isso. Ele diz: agora amaldiçoado é você pela terra. Aqui, ele está falando sobre uma mudança de localização. Mas observe a palavra amaldiçoado.
Se você voltar ao capítulo anterior, capítulo 3, e observar o que Deus diz à serpente, porque a serpente tentou aquela mulher, porque a serpente era a fonte do pecado. O que podemos afirmar? Deus diz que amaldiçoou a serpente se tornou uma maldição. Então, a mesma palavra é usada para mostrar a conexão. Como Satanás está presente nesta passagem também, trazendo o pecado. A mesma consequência que foi colocada sobre a serpente agora é colocada sobre Caim. Ele diz: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Então, a terra entende. A terra recebe aquele sangue que Caim derramou. E isso mostra uma desconexão. Podemos aprender com a terra. A terra clama. A terra quer o resultado da redenção. E onde está o resultado da redenção? No reino de Deus. Sabemos que haverá um novo céu e uma nova terra. Ótimo! Essa é uma expressão que equivale ao estabelecimento da Nova Jerusalém, a forma final do reino. Então, a terra hoje, nós não ouvimos isso com nossos ouvidos, mas a terra clama por redenção. E o fruto da redenção é o reino. Deixe-me fazer uma pergunta. Isso descreve você com precisão? Você clama por redenção? Você quer ver o fruto, o reino, como realidade? A maioria das pessoas não quer. A maioria dos crentes não quer. Estamos muito envolvidos com este mundo. E o mundo sabe que está caído. Ele será destruído. Mas uma nova terra e um novo céu serão formados. É isso que o mundo quer. Se ao menos fizéssemos o mesmo. Agora veja o versículo 12. Quando você cultivar a terra. Em certo sentido, esta não é uma revelação nova. Vemos no jardim que Deus ordenou a Adão que cultivasse a terra. Vemos isso também no capítulo 3. Como consequência do pecado, ele vai lavrar a terra. Mas a terra será muito diferente. Antes, a terra era uma incubadora para a frutificação. As coisas se espalhavam. Então, quando ele foi chamado para trabalhar a terra, era principalmente uma poda, ou seja, remover os frutos, trazer ordem ao solo. Mas agora, por causa do pecado, você terá que semear e colher. Você terá que se preocupar com a condição da terra. Haverá fome, haverá secas e coisas do tipo. E também vemos outra coisa. Observe a importante verdade do versículo 11, ao final, que diz: e a terra não continuará a lhe dar mais da sua coar. Coar significa força. Então, o que está acontecendo é o seguinte: há uma mudança. Antes, pense quanto a terra é imensa. Vemos muitas coisas que demonstram o poder do que o mundo chamaria de mãe natureza. Quero dizer, é uma terra forte. Existem vulcões, ondas poderosas. Nós vemos tempestades, muitas coisas que a terra pode fazer que manifestam seu poder. Antes, esse poder seria aproveitado e utilizado por nós. Mas agora, muitas vezes, a terra está trabalhando contra nós. O poder não está a nosso favor, mas contra nós. E temos que nos esforçar muito para utilizá-lo em benefício próprio. A segunda coisa que podemos concluir é que haverá uma diminuição nos nutrientes da terra. Por assim dizer, é o que vemos. Em vez de a terra estar constantemente dando e provendo, vemos que há uma deteriorização. Às vezes, temos que deixar a terra descansar. Às vezes, temos que plantar em outros lugares e, às vezes, temos que colocar fertilizantes e outras substâncias químicas para que a terra produza seus frutos.
Portanto, tudo o que as passagens descrevem sobre a Terra como consequência do pecado é verdade hoje. A ciência está tentando reverter isso, mas não tem tido muito sucesso. Versículo 12. Agora, sobre uma consequência pessoal em relação ao pecado de Caim. Ele diz, na-ve-nad. Duas palavras semelhantes. A primeira palavra pode significar sacudir, agitar ou mover. Então, o que está dizendo aqui é que, como consequência desse pecado, Caim terá que se mexer, se mover. E a próxima palavra, nad, significa vagar. Ele terá que vagar de um lugar para outro. Então, ele está se movendo. O que isso representa? Bem, os sábios dizem que não haverá estabilidade. Ele não encontrará o que procura em seu local. Então, ele vai passar de uma coisa para outra, de um lugar para outro, tentando encontrar o que procura. Ele viverá uma vida de instabilidade. Então, ele diz, você será um errante e vagabundo pelo mundo. Versículo 13. Disse Caim ao Senhor, minha iniquidade é maior do que posso suportar. Muito maior. Ele diz, este castigo é basicamente mais do que posso suportar. E sabe de uma coisa? Ele está certo, porque no fim, o castigo trará a morte. Ele não encontrará a solução na terra. Bem, essa solução. Teremos uma prévia, uma descrição, uma dica antes de concluirmos o estudo de hoje. Mas ele está certo. Ele não encontrará redenção em sua vida. Versículo 14. Eis que você me lança da face da terra. O que ele está dizendo a Deus é o seguinte: no final, estou deixando este planeta. Não estarei aqui por toda a eternidade. Irei para outro lugar. E ele está certo. Por fim, onde ele irá? Ele irá para o Sheol. Então, tudo isso serve para nos revelar sobre o destino do homem sem redenção. Deixaremos este planeta. Mas por que isso é importante? Quando lemos Gênesis capítulos 1 e 2, sabemos que o mundo foi criado, e estou falando principalmente da terra, para nossa provisão. Vemos uma conexão entre a criação e a vida. Então, ele está deixando esta criação onde Deus o colocou finalmente. Primeiro no jardim e neste lugar onde ele estava. Depois, ele é banido deste mundo, desta terra. Ele conhece o desastre que isso significa para ele eternamente. Então, ele diz, eis que hoje você me lança da face da terra, e da sua presença me esconderei. A palavra usada é esconder. Esconderei a minha face. Então ele diz aqui, me esconderei da sua face. Não terei intimidade com o Senhor. Não terei um relacionamento com o Senhor, pois serei um errante e um vagabundo pelo mundo. Não estarei sob a proteção de Deus, e não o encontrarei. Estarei buscando-o, indo de um lugar para outro. E mais uma vez, ele não estará comigo. Agora, vejamos o final do versículo 14. Caim continua falando, e qualquer que me encontrar me matará. O que ele está dizendo aqui é que outros, e estamos falando da família de Adão e Rava, Adão e Eva. É razoável que, com o passar do tempo, eles tenham outros filhos. Portanto, ele diz, eu dei uma descrição visível do resultado do pecado. Eu matei. E veja só o resultado disso. E continua. Por causa disso, eles vão querer punição, vão querer vingança. Mas então, por que eu uso essa palavra? Porque essa palavra vai aparecer várias vezes no texto. Esse assassinato é uma punição, olho por olho. É isso que eles vão querer, e esse não é o desejo de Deus.
Esse não é um direito a ter vingança. Não é isso que a humanidade deveria ter. Pode ser que agora alguém diga: espere um segundo. A Torá diz que deve ser olho por olho. A Torá permite a pena capital. É verdade, mas isso que está na Torá vem depois. Aqui, Deus está tentando nos ensinar um caminho melhor. Então você diz que há um caminho melhor do que a Torá? Sim, você está certo. É um dos aspectos da Torá. Porém, isso não significa que a Torá não seja boa, santa ou justa. Mas significa outra coisa. A Torá não é eterna. Percebi que o judaísmo ensina que é, mas a Bíblia não. Por que digo isso? Uma das necessidades da Torá, por fim, é o templo. No passado, quando eles viajavam pelo deserto, e mesmo durante os cerca de 400 anos em que estiveram na terra de Israel, havia o Mishkan, o tabernáculo. Mas, como eu disse, ele acabou, finalmente se tornando o templo. Você pode consultar o livro de Hebreus para entender melhor. Há uma relação entre o templo e a Torá. Eles andam de mãos dadas. Sem o templo, torna-se impossível cumprir a Torá literalmente. E sabemos que na Nova Jerusalém não haverá um templo. Portanto, a Torá não é eterna. Um dos propósitos da Torá era nos levar à fé. Quem teve fé? Abraão. É por isso que Deus fez aliança com ele. E essa aliança se baseava na obra redentora do Messias. Eu costumo citar Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Então, um dos propósitos da Torá é nos reconduzir à fé nos propósitos originais de Deus. Quando alguém peca, Deus quer que essa pessoa morra? Não. Esse é o resultado do pecado. Mas Deus não deseja isso. E perceberemos isso. O que Deus quer? Deus não se deleita na consequência do pecado, mas Ele se alegra com o arrependimento, para que Ele possa perdoar. E a única maneira que Ele pode perdoar é por meio da redenção. Tudo isso será sugerido nesta passagem. Mais uma vez, então observe o versículo 15. Mas o Senhor lhe respondeu: portanto, se alguém matar Caim, e continua, 7 vezes, Shivatain, é o que diz aqui, 7 vezes sofrerá. Ou seja, a vingança será colocada sobre ele 7 vezes. Essa é provavelmente a melhor maneira de traduzir. Lembre-se disso, porque será importante aqui. Aqui temos uma situação em que Caim é um assassino. Se alguém o matar, a vingança de Deus será colocada sobre ele 7 vezes mais. Isso significa que não é da vontade de Deus que alguém se vingue por matar Caim. Não é da vontade de Deus, mesmo que Caim seja um assassino. O que o texto sugere? A redenção como livramento da nossa culpa pelos nossos pecados. É o que ele está tentando nos ensinar. E o Senhor colocou em Caim um ot, que se trata de uma marca. E também pode ser usada como sinal ou milagre. Mas aqui está a chave. Acredito que já falamos sobre isso antes em nosso estudo do livro de Gênesis. A palavra ot é um sinal milagroso que só Deus pode colocar. Então, Deus vai colocar uma marca milagrosamente sobre Caim, que faz com que algo aconteça. Observe novamente. E o Senhor colocou em Caim um sinal. Depois ele usou o termo levilti hakot, tornando impossível que fosse atingido ou lhe desferissem golpes. E para quem? Para todos aqueles que o encontrar, o que significa que há uma extensão disso para todos que o encontrarem. A todos que o incomodarem com isso,
e pensarem em punição ou vingança. Deus diz: não, você não poderá colocar o sinal sobre Caim. Por quê? Porque Deus não quer que comece uma reação em cadeia pelo pecado. Deus não quer que o pecado se alastre, trazendo outro pecado. Eu peco contra você, você peca contra mim, você peca contra outra pessoa. Quando vemos apenas mais pecados, dando origem à morte, não é o que Deus quer. Deus não quer punição, Ele quer redenção. É isso que esta passagem nos ensinará daqui a pouco. Observe agora o versículo 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. A palavra Nod vem da mesma palavra que significa vagar. Deus diz: você vai se mover e vagar. Então ele vai viver na terra do peregrinar. Aqui também não há estabilidade. O que isso está tentando nos ensinar? Quando não temos intimidade com Deus, quando nos afastamos de Deus, teremos instabilidade em nossa vida. Estaremos nos deslocando de um lugar para outro. Portanto, o versículo diz que ele foi viver na terra de Nod, ou Nod. Neste caso, que fica a leste do Éden. O leste é frequentemente associado ao julgamento de Deus. Por isso, ele não está experimentando o Éden, não está recebendo o julgamento em vez do Éden, que é o paraíso, mas está recebendo o julgamento em vez do Éden, que é o paraíso. Éden vem da palavra que significa prazer, algo belo e encantador. Versículo 17. E Caim conheceu sua mulher. As pessoas perguntam: mas de onde veio essa mulher? Pois bem, esta seria sua irmã. Novamente as pessoas dizem: mas isso é uma violação da Torá. Nessa época, a Torá não estava em vigor. Portanto, a Torá ainda não havia sido dada. E não vemos problema algum Caim ter relações com sua irmã. A declaração de Deus é: sejam fecundos e multipliquem-se. Então aqui, mesmo sendo um pecador, ele tentará cumprir a vontade de Deus, obedecer a Deus. Ele diz que afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Enoque é seu filho. Continuando, diz que, então ele fundou uma cidade. Quem é o sujeito dessa frase? Pelo contexto, mais uma vez, trata-se de Caim. Ele tem uma família, então está construindo uma cidade. Ele está construindo um lugar onde sua família possa morar. E como ele a chama? Ele deu à cidade o nome de seu filho, Enoque. Aqui vemos uma evolução. Ele está preocupado com sua descendência. Ele se preocupa que seu filho tenha um lugar para morar. Agora ele está mostrando coisas relacionadas aos propósitos e aos planos de Deus. Deus se preocupa com onde habitamos. Deus provê. Então, essas coisas estão sendo exemplificadas por meio de Caim. E da mesma forma, lemos no versículo 18, Enoque foi pai de Irad, e Irad foi pai de Meuhael. E Meuhael foi pai de Metusael. Então, não sei o quanto isso seja significativo, mas você não vê isso em português. Aquele que nasceu de Irad foi chamado primeiro de Mehujael, mas Mehijael foi pai de Metushael. Veja que há uma mudança na pronúncia e em como esse nome é escrito. E o que podemos deduzir sobre isso? Embora seja um princípio muito importante, frequentemente a mesma pessoa é chamada por nomes diferentes. Às vezes, os nomes são semelhantes, às vezes, são muito diferentes. Mas no caso de Yethro, ou Jethro, o pai de Moisés, ele tem mais 2 outros nomes. Então, os nomes podem ser alterados. Os nomes podem ser mudados por razões diferentes. Pois bem, o que mais encontramos aqui? Nós descobrimos que
Meuhael foi pai de Metusael e Metusael foi pai de Lameque. Agora estamos vendo uma evolução e muitas gerações acontecendo, mas ainda há outros membros da família que ainda não conhecemos. O que veremos é que Adão Berrava ainda está tendo filhos, além do que os seus filhos, netos e bisnetos estão fazendo. Por quê? Qual é a vontade de Deus? Que a terra se encha, que esta família seja frutífera e se multiplique. E estamos vendo um exemplo disso. Bem, vejamos agora o versículo 19. E ele tomou. Estamos falando de Lameque, que tomou 2 mulheres. O nome de uma era Adá, e o da segunda era Zilá. Agora vemos que o homem está improvisando de uma maneira que vai além da instrução de Deus. O que quero dizer com isso? Deus criou uma mulher para cada homem. Foi o que Deus fez ao criar Rava para Adão. Mas agora Lameque está tomando 2 mulheres. Se você observar o comentário rabínico sobre essa questão, verá que esses são os costumes das nações, não os costumes do povo de Deus. Portanto, vemos um problema. Ele tomou 2 esposas e temos seus nomes. Vejamos agora o versículo 20. E Adá deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam gado, ou rebanhos, poderíamos dizer. Este é o primeiro. E a palavra aqui para tenda, ohel, tem a ver com uma estrutura temporária. Em vez de morar em uma cidade, como vimos antes, lembre-se do que Caim fez. Ele construiu uma cidade para Enoque, para essa família. Mas agora, como consequência, lembra? São 2 mulheres. Em vez de permanecer em um só lugar, como Enoque pretendia fazer, nós vemos que ele agora vive em tendas e se desloca constantemente. Compreendemos que isso é consequência do pecado. Portanto, o texto tenta nos educar e ilustrar para o leitor. Ele mora em tendas e cria rebanhos. Ele faz isso como profissão. Você pode dizer, mas não era Abel que fazia isso? É verdade, mas a ideia aqui é que, em vez de fazer isso para oferecer a Deus, ele faz como meio de trabalho. Ele faz para vender. Quando essa palavra é usada aqui, refere-se a uma profissão. Deveríamos ter autoridade sobre o mundo animal, com responsabilidade de cuidar deles. Mas o que eles eram? O que vemos é que a vegetação, os frutos das árvores e as plantas, a vegetação era para nós. Mas agora isso representa algo diferente. Os animais serão vendidos, o que prenuncia uma profissão. Isso é muito importante. Voltaremos a isso nas próximas semanas. Pois bem, continuamos lendo. No versículo 21, o nome de seu irmão era Jubal. E ele foi o pai de todos os que tocam quinor, em hat, em nat. Estes são instrumentos musicais, harpa e flauta. Então, agora vemos não apenas a profissão de pastor, mas também vemos a de músico. Vemos, algumas dizem trabalho e prazer. Trabalho e relaxamento estão se manifestando na criação. E depois, no versículo 22, e Zilá também deu à luz a Tubal-Caim. E ele era um afiador de todos os objetos de bronze e de ferro. Então, agora, remontando muito tempo atrás, vemos que havia esse processo de afiar ou forjar. Moldar é outra palavra que poderíamos usar para objetos tanto de cobre quanto de bronze e de ferro. E as irmãs de Tubal-Caim, sua irmã era Naamá. Então, agora vemos não apenas irmãos, mas também irmãs entrando em cena. Obviamente, é daí que vêm essas mulheres. Portanto, é uma revelação progressiva nos mostrando algo.
diz que vê a Ruth, sua irmã, ou seja, de Tubal-Caim, e eu traduzi incorretamente no plural. Na verdade, está no singular, era Naamá. Versículo 23. E Leimer. Aqui também vemos uma pronúncia diferente de seu nome. Lameque. Disse às suas mulheres, Adá e Zilá, ouçam a minha voz, mulheres de Lameque. Escutem minhas palavras. Eu matei um homem. Então, agora, ele matou alguém. Foi isso que Caim fez? É diferente. Ele diz, eu matei porque ele me feriu. E um jovem, ou Yelet, um menino, não se sabe ao certo. A maioria das traduções diz, um jovem me machucou. Então, ele está dizendo, eu fiz a mesma coisa, mas por um motivo diferente em legítima defesa, porque ele estava me ferindo e machucando. Eu me defendi. E ele diz, neste caso, que se Caim é vingado 7 vezes, ele diz, e Lameque, para Lameque, serão 70 vezes 7. Então, o que estamos aprendendo aqui é o seguinte. Se Deus não permitisse a punição, Caim nem seria julgado por matar, mas ao permitir, seria colocado sobre ele uma punição 7 vezes maior. Agora, se alguém mata outro em defesa própria, haverá mais vingança. Então Deus não quer morte nenhuma, mas também não quer punição sobre aqueles que pecaram. Por quê? Porque essa punição traria o interesse de Deus, que é a redenção. Observe agora o versículo 25. Esse versículo nos dá uma pista sobre a redenção nas palavras usadas aqui. Por que digo isso? Pois bem, o versículo 25 diz, Adão, ou seja, o primeiro homem, Adão conheceu sua mulher novamente. Será que esta é a próxima vez, depois de Caim e Abel, a próxima vez que ele teve relações com sua mulher? Não. Mas o que está sendo revelado aqui é uma continuação dos planos e propósitos de Deus. O versículo diz que ele conheceu sua mulher novamente. E ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome, diz aqui, de Sete. E por que Sete? Porque Shat-li Elohim, pois Deus providenciou, Deus me deu, Ele me colocou. E preste atenção, Zerá Aher, Zerá. Literalmente significa semente ou descendente. Neste caso, porque é masculino, é outro filho. E este filho vai ilustrar algo. Vai nos revelar uma importante verdade bíblica. E qual é? O contexto aqui é de substituição. Há um substituto. E a substituição é fundamental na redenção. Por que digo isso? Porque você não morreu na cruz. Foi o Messias. Você deveria ter morrido na cruz. Você deveria ter sofrido a penalidade final do pecado. Mas você não sofreu. Ou não precisa sofrer por causa da provisão de Deus. Deus providenciou Sete, um filho, um Zerá, um outro filho no lugar de Abel, pois Caim o matou. Então, vemos aqui na linguagem bíblica que Deus propositalmente diz: aqui está uma solução. Vou providenciar uma solução para essa consequência do pecado. É disso que Deus está falando. Olhe agora para o versículo 26. A Sete também nasceu um filho, e chamou-o de Enós. Enós é uma palavra que se refere ao Messias. Na verdade, as duas palavras, Zerá e Enós, se referem ao Messias. Por que a palavra Zerá? Se dissermos a palavra Zroa, é apenas uma forma diferente da mesma palavra. Compreendemos algo. Aprendemos que Zroa está ligada ao sacrifício da Páscoa, que é uma das maneiras pelas quais chamamos de sacrifício da Páscoa. E Enós é o que Daniel usa o termo Ben Enosh,
o Filho do Homem. Então, essas palavras se referem ao Messias no texto. Diz o texto, então, Uhau lekro peshen Adonai. O que isso significa aqui? Por causa desta passagem que trata do nascimento de Sete e o nascimento do segundo, Enós, descobrimos que houve uma mudança. Ali, o homem começou a... Literalmente, ele foi criado para começar a invocar o nome do Senhor. E essa invocação ao nome do Senhor se relaciona à adoração. Existe também uma frase que encontramos em Joel, que diz que quando o sol escurecer e a lua se tornar vermelha como sangue, todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Isto é, responda ao Messias, responda à provisão de Deus. É a isso que se refere. Deus providenciou uma semente, uma descendência dos homens. E isso que significa Zerá e Enosh, a descendência do homem. E o que essa descendência do homem fará? Bem, ele é um substituto para o primeiro Adão. Por que o primeiro Adão? O primeiro Adão trouxe o pecado. O segundo Adão trará a redenção. Então, tudo isso que está sendo sugerido no texto é um remis. Essa palavra significa pista. Remis é a palavra hebraica que significa pista, indício. É uma pista do que Deus fará para realizar seu plano de redenção. Veja só, ao longo do livro de Gênesis, vemos repetidamente como Deus age para revelar o que Ele quer fazer. E isso é feito para alcançar a redenção para a sua vida e para a minha vida através de Zerá Aher, uma semente diferente. A semente de Adão foi contaminada pelo pecado. É por isso que Zerá Avraham, a semente de Abraão, é o Messias. E ele virá a este mundo de forma única. Ele será concebido não pela semente do homem, mas pelo Espírito Santo, para que ele possa realizar o fruto da redenção. Bem, vamos parando por aqui. Até a próxima semana, quando começaremos o capítulo 5. Obrigado por assistir e aguardamos ansiosamente nossa próxima transmissão. And we look forward to our next installment. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.